Duas péssimas notícias no Botafogo e Textor sofre dura cobrança. Fala galera, eu sou o Alan Santos, estou na manhã desta quinta-feira trazendo as últimas informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, é claro que eu estou falando do Glorioso. Seguindo então, o Botafogo agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro depois do empate contra a equipe do Botafogo. Daqui a pouco vou colocar a coletiva do David Ancelotti. Ele explica muito as suas escolhas táticas e também pelos jogadores e também falou sobre jogar o primeiro clássico dentro de São Januário. Ele afirmou que o território foi hostil, mas que o Botafogo poderia ter saído com uma sorte melhor dentro dessa partida. As duas péssimas notícias fica porque ele, dentro dessa própria coletiva, fala sobre a situação de Cuiabano e disse que o jogador vai ficar fora ainda por cerca de 3 semanas. O jogador que disputa a vaga ao lado do Alex Telles, que ontem chegou até a ser substituído, e o Marçal entrou na partida mais uma vez, entrando ali pelo lado esquerdo, ele que já atuou como zagueiro, já pelo lado direito, pelo lado esquerdo, entrou na sua posição de origem na lateral esquerda e deu conta do recado. Porém, o Alex Telles não consegue ser aquele jogador que consiga te entregar 100% fisicamente, né? E aí, a péssima notícia vai que o Cuiabano ainda não está 100% e não vai ficar à disposição do David Ancelotti para a sequência do Campeonato Brasileiro, só pode voltar depois da parada da data FIFA. A outra péssima notícia, tudo indica que o jogador Cris Ramos vai ser desfalque do Botafogo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe, né, do Botafogo entra a campo no próximo final de semana dentro do Campeonato Brasileiro. Depois desse empate em 0-0, o Botafogo poderia ter jogado um pouco melhor. O Cris Ramos teve um choque, né, muito claro ali com o próprio Léo Jardim, fez com que o jogador saísse de São Januário dentro da ambulância e acionaram ali o protocolo de concussão. O Botafogo volta a campo no próximo sábado às 18h30 contra o Red Bull Bragantino. Em tudo indica que Cris Ramos também vai ser desfalque para essa partida. Textor é duramente cobrado. Na tarde de ontem, quarta-feira, uma petição protocolada na Justiça do Rio de Janeiro, a Eagle Futebol alegou ter pagado cerca de 152 bilhões de reais pela SAF do Botafogo e pediu o fim do processo movido pelo clube. A informação é do jornal O Globo. Na mesma petição, a Eagle pede que ainda seja revogada a decisão que arrastou as ações da holding da SAF Alvinegra, impedindo mudança societária e mantendo John Textor dentro do comando. Ele que é dono de cerca de 90% da SAF do Glorioso. Os pagamentos foram efetuados pela Eagle Futebol e pelo Lyon. E com isso foi extinta a dívida da Eagle como prevista nos últimos parágrafos dentro dessa própria matéria. Então, Textor é cobrado pela Eagle e pela Justiça também do Brasil para que se retire também esse processo de dívida, né, de cerca de 150 milhões de reais. É muito pano para manga e a gente fica acompanhando tudo isso, é claro, um pouco mais de fora, mas torcendo para que tudo dê certo e o melhor seja feito para o Botafogo. Vamos acompanhar então David Ancelotti falando aqui na tela do BTB Esportes. Eu volto mais tarde trazendo mais informações do mais tradicional. Um abraço, tamo junto e até mais. Botafogo TV. O primeiro tempo da decisão aconteceu, né? São 180 minutos, jogo difícil. E o Botafogo consegue sair na frente. O que você acha que o Botafogo precisa aprimorar para conseguir essa classificação em casa? Obrigada. Boa noite. Precisamos jogar melhor. Hoje não foi possível jogar um jogo bonito, mas
aqui é um ambiente, um território hostil no vestiário. Então, foi um território hostil, um jogo que a gente pode sentir que é um jogo muito importante pelas duas equipes, com muitas faltas. Então, é um resultado que mantém todo em equilíbrio. É um jogo que vai ser muito equilibrado até o último minuto da eliminatória, e os detalhes vão decidir seguramente essa eliminatória, mas chegamos à nossa casa com a nossa torcida com o resultado que é 50% ainda. Boa noite, David. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Queria que você pudesse falar sua avaliação em relação à dupla de ataque. Você utiliza 2 centroavantes que no início da partida foi extremamente eficaz, até aproveitando ali a brecha do setor defensivo do adversário. Obrigado. Sim, gostei da última meia hora contra a Juventude. Acho que eles combinaram bem os movimentos, e hoje mais uma questão tática, porque na pressão deles, acho que nesse campo era importante ter uma saída de bola um pouco mais direta, e ter 2 delanteros ajudou nos primeiros minutos para não ter perdas de bolas, que nesse momento a gente tem e temos que melhorar, mas nesse jogo tão importante essa foi a motivação. Mas é uma opção que temos agora com o Cris, e vamos ver jogo a jogo como preparamos os jogos. Mas gostei, começamos o jogo com uma ideia clara também de cruzar, porque temos 2 delanteros na área e jogou o gol. Então, contente com o jogo dos 2 delanteiros. David, boa noite. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Eu quero continuar nessa questão dos 2 centroavantes. Há 2 jogos você começou com o Savarino como falso 9, ou seja, sem nenhum homem como referência. E hoje você começa a partida com 2 jogadores na área, 2 centroavantes que você já justificou. Você fala sempre em adaptar aos jogos, mas o Botafogo ainda não tem uma identidade. Você procura uma identidade para esse time, e aproveitando, queria saber como é que está o Cris Ramos, por gentileza. Obrigado. O Cris Ramos tem que passar controles no hospital, ainda não tenho informação. A adaptação claramente tem que ser um time que quer jogar atacando, mas depende muito dos jogadores que tenho no elenco. Se não tenho delanteros, tenho que jogar sem delanteros. Se Cabral não treina toda semana e só tenho disponível Savarino, que pode atacar a profundidade, temos que jogar claramente um jogo mais vertical. Não temos uma referência ofensiva. Agora que tenho disponível 2 delanteiros, tenho que adaptar o elenco e o rival. Mas a ideia que temos que ter é que temos que ser um time que joga a um ritmo alto, que joga a transição rápida, e que se tem a possibilidade de ter uma saída de bola limpa, tem que procurar. Claro que não é fácil, sem treinos, jogando acho que 13 jogos em pouco mais de 35 dias, é difícil treinar. É difícil, temos dificuldades, claramente, porque também temos que procurar ganhar os jogos e fazer bom resultado, então temos que adaptar muito.